Vocês? E aí, gente, estamos de volta com mais um episódio do podcast Paz Seja Convosco. Seja muito bem-vindo. E como sempre, já gostaríamos de pedir para que você ainda que não é inscrito no nosso canal, você ainda que não nos segue nas nossas redes sociais, faça isso agora. E você que já é inscrito, e você que já faz parte das nossas redes sociais, compartilha com geral. Pede para todo mundo seguir, pede para se inscrever, compartilha no WhatsApp aí, né, Débora? Isso mesmo. Paz Seja Convosco, podcast no Instagram e no TikTok. E aqui, é claro, no YouTube, no Quadrangular Oficial. Certo, Débora? Certo, é isso aí. E já aproveito para te incentivar a deixar o seu comentário aí. Fale de onde você está nos acompanhando, qual o seu estado, qual a sua igreja. Também você pode deixar sugestões de próximos temas e até mesmo de próximos convidados que você queira ver aqui também no nosso podcast. E hoje, sabe o que eu acho interessante, Débora? Nós vamos abordar um assunto aqui que vai ajudar a desmistificar muitas coisas. Por exemplo, você é muito mais extrovertido do que eu. Eu, às vezes, sou um pouco mais reservado. Pode não parecer, tá? Mas eu sou. A Débora, ela é mais extrovertida que eu. Por que tem essa diferença entre nós, né, Débora? Isso que nós vamos abordar hoje, né? Às vezes tem pessoas assim que são mais prontas para ouvir, outras pessoas que não têm muito essa paciência, né? Tem umas pessoas que têm aparentemente parece ter uma capacidade melhor para ser líder e outros para servir, né? Exatamente. Umas são mais práticas, outras são mais devagar no seu time. A que está relacionado isso, Débora? Bom, isso está relacionado aos 4 temperamentos. E nós vamos falar sobre isso, dada a importância do autoconhecimento e também para nós nos relacionarmos melhor com o próximo. Então, hoje nós vamos falar sobre colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. Qual é o seu temperamento? E para esse bate-papo de hoje... Você sabe qual que é o seu? Eu sei qual que é o meu. E você sabe qual que é o meu. E para o episódio de hoje, você sabe qual que é o seu? Eu sei. Eu também sei qual que é o seu. Mas para esse episódio de hoje, quem que vai bater esse papo sensacional? Porque eu tenho certeza que você, que não sabe qual é o seu, ou até que você acha que sabe qual é o seu, pode esclarecer muito sobre essa questão hoje. Quem é que está com a gente aqui? Bom, hoje nós temos um casal muito especial. Eles são pastores auxiliares lá na cidade de Limeira. Eles atuam na congregação do Jardim Boa Vista. Estamos recebendo com muita alegria pastora Karina e pastor Silas Molina. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Débora, Alexandre. E eu creio que vai ser um assunto muito produtivo. É muito legal nós abordarmos sobre o comportamento humano e eu creio que, né, diante até da palavra de Deus, isso nos enriquece muito. É verdade. E é interessante, né? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, né? E é interessante que, sabendo dessa ferramenta, nós, no final das contas, nós vamos perceber que é uma parte de Deus em cada um de nós e a gente se completa no final de tudo, né? Uau. Isso é já top. já começou Isso é bem, né? Uhum. Eu não posso deixar de falar uma questão sobre os convidados. Fala ou não fala? Fala, você tá louco para falar. A Karina, ela é irmã da Adriana. A Adriana é quem, inclusive, faz todos os roteiros aqui, não só do podcast, mas aqui da comunicação do Conselho Nacional. Ela faz o papel de jornalista aqui na nossa comunicação. O Silas é cunhado da Adriana. E eles são cunhados juntos aqui do nosso diretor Matheus, o nosso diretor responsável aqui por toda a parte técnica do podcast. Eu não podia deixar de falar, né? Ah, tá certo, tá certo. Mas vamos entrar aqui então, Débora. Eu tô curioso pro podcast de hoje. Sinceramente, eu acho que tem muito mais gente que também está muito interessado no assunto de hoje. Ainda mais depois da palavra sensacional que já começou aqui. Exato. A forma como começou o nosso podcast de hoje. Fala um pouco pra gente sobre esses 4 temperamentos. Como que a gente pode começar a tentar entender um pouco sobre eles? Sim, na verdade é uma teoria muito antiga, né? Nós achamos que surgiu agora, mas não é verdade. É uma teoria aí que ela é milenar. No século IV antes de Cristo já começou a ser estudada essa teoria dos 4 comportamentos humanos e Hipócrates, que era um médico grego, ele começa a estudar ali a biologia, os comportamentos, o próprio físico humano.
E aí ele surge, então, com essa teoria que hoje, né, é muito abordada, e até a gente tem várias linhas de ensinamento, né? Nós temos aí a linha de ensinamento que te ensina que você é um temperamento só, que você nasce com um e vai morrer com um, na verdade é o correto, né? Você tem um temperamento só mesmo. E existe outra linha de ensino onde diz que você pode ter mais do que um temperamento. Você pode ter o predominante, aquele que vai aí sair na frente, mas que você tem alguma coisa dos outros temperamentos, né? Então, é muito interessante e é uma ferramenta, na verdade. Essa teoria é uma ferramenta que nos ajuda aí nos nossos relacionamentos, nos ajuda aí na nossa família, na igreja hoje, que isso é algo que nós precisamos ensinar até na igreja, né? Trazer isso para o povo de Deus, para os nossos relacionamentos na igreja, para os ministérios. Então, é muito válido, é muito interessante. Eu acho que antes de nós continuarmos, seria bacana nós fazermos uma pincelada, né, em cada temperamento, porque talvez as pessoas nunca ouviram falar sobre isso, né? Então, pastor Silas, fala um pouquinho de cada um. Nós temos o sanguíneo, temos o melancólico, o fleumático, o colérico. Eu acho que vou passar para a Karina. Que ela quer... entendi. Então, tá bom. Eu vou dar só um pitaco aqui de vez em então, quando. ela é universitária. Universitária, exatamente. Eu acho que na parte do relacionamento, que nós passamos por isso, né? Você pode falar um pouquinho do colérico, que você sabe bastante do colérico, que é então vamos começar como colérico. Isso. Pode ser? Você fala um pouco sobre você, porque eu também me identifico. A gente fala junto, porque eu também sou colérico. Ou quer começar com ela depois de paz? Vamos começar com ela, porque daí eu posso às vezes... Aí você fala de si, então. Ok, legal. beleza. Então vamos começar. Nós temos os temperamentos, né, que são considerados aí os quentes. A gente pode até depois falar como a gente acha, se a gente é um temperamento quente ou um temperamento frio. São os 4, mas eles são divididos em 2 quentes e 2 frios. Então, nós temos aí o colérico e o sanguíneo, que são mais expansivos. São pessoas aí que gostam de um desafio, de uma coisa nova, que se sentem confortáveis entre muitas pessoas, né? É de fácil comunicação. Esses temperamentos são aí líderes natos também. E nós temos os outros 2 temperamentos que são considerados frios, que é o melancólico e o fleumático. Eles são mais introspectíveis, né? Eles sentem mais, são mais profundos. Para eles, estar com menos pessoas é mais confortável. Não é tão confortável falar. A comunicação para eles no conforto, olhando lá dentro, não é mais difícil, né? Não é tão confortável. E aí a gente tem os pontos fortes e os pontos fracos que a gente pode abordar aqui também, né? Depois. E quais seriam as diferenças, assim, entre esses 2 quentes e esses 2 frios? Para a pessoa falar assim, então eu sou mais colérico do que sanguíneo, porque essas coisas são similares, né? São. Mas o que diferencia um colérico de um sanguíneo e um fleumático de um melancólico? Então, na verdade, a gente pode começar vendo velocidade e reação para a gente entender se você é quente ou frio, né? Para você que não tem base nenhuma, nunca ouviu falar sobre temperamento ou ouviu pouco e quer descobrir o seu temperamento ou o temperamento ali de quem convive com você. Eu acredito que o caminho mais fácil não seja você logo ir procurando um teste na internet, porque você precisa ouvir um pouco sobre os temperamentos, se aprofundar um pouco mais antes de você chegar a fazer um teste, porque geralmente o teste ele pode dar errado, porque o correto da gente se analisar é nós olharmos para dentro e também para a infância. Então, se eu for me analisar hoje, como eu sou hoje, pode ser que dê um temperamento totalmente diferente do que eu sou na realidade, porque nós temos camadas. O nosso temperamento, ele é a primeira camada, né? Ele é a base, nós nascemos com ele. E ao longo do tempo, nós vamos criando personalidade, que são os comportamentos aprendidos, as vivências que nós temos, aquilo que nós passamos. Aquilo que nós passamos nos molda muito. E ainda mais nós cristãos, nós temos aí a convivência com o Espírito Santo, que vai nos amadurecendo e vai nos moldando também. Então, hoje, nós temos um temperamento, adultos já, né? Nós temos um temperamento, mas nós temos uma personalidade moldada. E é nessa personalidade moldada que Cristo vai aparecer. Então, nós precisamos, para começar mesmo e achar o nosso temperamento e buscar o que nós somos, nós precisamos olhar lá para a infância. Então, você precisa olhar como você era na infância ou na sua adolescência. Ali nós somos puro temperamento.
Ainda a nossa personalidade está sendo formada. Então, a gente olha para isso e daí, a partir disso, você começa uma análise, que foi o que você falou. Como a gente pode analisar? Então, você pode analisar pela velocidade e reação. Você é aquela pessoa mais rápida, que acorda já achando que você está perdendo tempo. Né? Se você pedir uma água para alguém e alguém demorar 5 minutos para trazer para você, você vai levantar e falar, pode deixar que eu pego. Né? É essa pessoa de fácil comunicação, mais expansiva. Então, se você se encaixa e você tem reação mais rápido também. Se alguém te falar alguma coisa, você tem uma reação rápida de resposta. Você pensa rápido, né? Pode ser também considerado os temperamentos mais explosivos. E quentes. Né? Então, daí você entra na categoria de quente. Se você é tudo isso que eu falei, de velocidade e reação, você entra na categoria de quente. Era isso que eu ia perguntar, se você está falando sobre os quentes. Estou falando sobre os quentes. Então, se você tem essa velocidade e reação rápida, você está na categoria dos quentes. Entendi. Aí tem a categoria dos frios, que é aquela pessoa mais quieta, que ela pensa mais para falar. Ela também é um pouco mais... ela pode ser um pouco mais devagar até nas ações dela, do como ela lida com as coisas, né? E aquela que é a criança preferida da professora, que não dá trabalho na escola, né? Geralmente não é falante. Então, ela vai observar mais, ela vai pensar para falar, mas ela também pode guardar. Essas pessoas a gente coloca na categoria dos frios. Então, nós já dividimos aí. E aí, qual um próximo passo para nós analisarmos isso, né? É se você guarda memória e se as coisas registram em você, para a gente agora achar quem a gente é dos quentes e quem a gente é dos frios. Você guarda memória, né? Você lembra dos fatos passados e aquilo marcou você. Você consegue contar histórias com detalhes. Né? Não estou falando de guardar rancor e nem guardar ódio, nada disso. Estou falando, porque isso aí já está na nossa personalidade. Lembranças, memórias que você registra, sabe? Aquelas pessoas que registra. Você vai olhar para aquela pessoa e você vai saber o que ela fez para você alguns anos atrás. Você vai lembrar de acontecimentos, né? Então, a memória, o registro é muito forte. Então, se você fala que você tem memória, que você tem registro, e você me falou que você está no grupo dos quentes, você é colérico. Uhum. E se você tem memória e tem registros e você fala que você é do grupo dos frios, você é melancólico. Uhum. E aí tem o outro grupo de pessoas que não registra, que não memoriza, são fáceis de perdoar. Né? Para aquelas pessoas, ela pode até sentir na hora, mas ela vai esquecer. Para uma pessoa, se você perguntar para ela, eu fui num culto muito abençoado, né? Ela vai falar para você, maravilhoso, você vai falar para ela, o que foi falado no culto? Eu não sei, um monte de coisa. Porque ela não registra, ela não memoriza. E também são pessoas de mais fácil adaptação com pessoas, porque ela perdoa mais fácil, ela esquece mais fácil. Eu não me lembrei nem o que eu comi ontem, eu vou me lembrar de coisas de 10 anos atrás. Ela quer viver, ela vive um momento com intensidade. E aí, se você fala que você está no grupo dos quentes e você é essa pessoa que não registra, não guarda mágoa, né? Mágoa não, memória, você é do grupo dos sanguíneos. Mágoa também, no caso, né? Mágoa também um pouco, mas geralmente eles vão para frente, eles perdoam, sabe? Os sanguíneos. E se você fala que você guarda, que você não guarda, que você não registra e você é do grupo dos frios, você é um melancólico. Uhum. Então, é aí um caminho para a gente começar a se analisar, né? Sim, eu acho importante essa questão até do Espírito Santo. Achei sensacional a sua colocação sobre o Espírito Santo nos ajudar, nos moldar. Sim. Até nessa questão do temperamento. Porque no nosso caso, por exemplo, quem tem um convívio mais próximo comigo, sabe que eu sou um colérico, bem colérico mesmo, né? E não vou nem falar quente, vou falar fervendo, né? Melhorado pelo Espírito Santo. Isso, né? então. Entendi. E aí... Regenerado. Exatamente. E, de fato, o Espírito Santo ele vem para nos auxiliar a moldar, até dosar a forma com que a gente tem que se colocar, se portar. Porque por essa característica, falando de mim, tá, gente? Por essa característica do colérico ter essa liderança aflorada, então, às vezes, ela pode ser exercida de forma errada, né? Sim. Desequilibrada, né? Desequilibrada. Ter obrigado, excessos, viu? na verdade, né? Tô falando com outro colérico aqui. Isso, esse colérico entende. Ele me entende, né? Obrigado, viu? A gente vai se ajudando. Exatamente. Mas o equilíbrio é importante. Até vou fazer uma colocação no âmbito profissional. A gente tem uma diferença a Débora e
e o Alexandre, que está aqui, e a gente acaba se completando aqui no podcast ou no trabalho por conta dessa diferença, porque se ela fosse colérica, eu também já teria pegado fogo. Nossa, a gente já tinha se matado. Tinha pegado fogo. O Espírito Santo ele ia tentar ajudar a gente aqui, Sim. mas 2 coléricos acabam... A gente tá junto, viu, mano? É nóis. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, eu queria comentar dos testes que a pastora Karina falou, que é muito importante. Qualquer tipo de teste. Porque ele vai estar sob a influência do seu dia, do seu humor do dia. Né? Então, nós não somos, além de estarmos num momento diferente da nossa vida, por sermos adultos, ainda tem o dia. Que nós não somos iguais todos os dias, né? Então tem que ter o cuidado mesmo, qualquer tipo de teste, de temperamento, de dons, de algumas pessoas costumam, né, fazer teste se eu tenho depressão, se eu tenho não sei o que e tal. Tem que ter esse cuidado, né? Precisa ser avaliado. Mas quanto mais a gente fala dos temperamentos, mais fica claro a importância de uma vida cheia do Espírito Santo e controlada pelo Espírito Santo. Com certeza. Sabe por quê? Eu penso assim que a queda, quando nós somos criados perfeitos, correto? E diz que com a queda nós somos degenerados, não é isso? Então, na verdade, uma vida sem o Espírito Santo e sem a regeneração, na verdade, o que aparece do nosso temperamento, e aí, conforme a vida vai nos moldando, é o pior de nós. Sim. É o pior de cada um de nós. Mas aí a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e coisas novas começam a surgir. Que coisas novas são essas? A Bíblia diz que a semente de Deus é plantada em nós. Ou seja, quando nós nascemos de novo e somos regenerados, porque a Bíblia diz, né, que não por atos de justiça por nós praticados, mas pela sua misericórdia Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, quando nós somos transformados, aquilo que era evidenciado de pior em nós, o Espírito Santo agora traz o melhor de Deus em nós, no nosso temperamento e na nossa personalidade, porque agora nós passamos a ter novas experiências boas com Deus, de dentro para fora. E aí a palavra de Deus é o instrumento de Deus para nos moldar, né? E sermos semelhantes à imagem do Filho. Então, quanto mais nós somos expostos à luz da palavra de Deus, a palavra como ferramenta e instrumento de Deus, pelo Espírito Santo, né, e pela graça de Deus, o melhor de cada personalidade ou de cada temperamento vai sendo colocado para fora. E quando você se descobre em Cristo, quando você descobre quem é Cristo, você se descobre quem você é realmente. E aí você não se frustra, e aí você se realiza, né, na pessoa de Jesus. E aí vem o Espírito Santo, né? Porque daí se o sanguíneo, o colérico explodem, aí vem o Espírito Santo e produz a mansidão, o domínio próprio, né? Para trazer aquele equilíbrio para que o homem de Deus seja perfeito, né, e perfeitamente instruído, preparado para toda boa obra. Que não tem a ver só com fazer a obra de Deus, mas estar preparado para o seu dia a dia, né, para o seu cotidiano. E eu queria falar, já que nós estamos falando sobre essa parte da igreja em si, eu queria falar um pouco sobre a aplicação para os líderes. Porque eu considero como sendo extremamente importante que o líder conheça ali mais ou menos os temperamentos dos seus liderados, Sim. até para a abordagem ali da oratória dele na hora de conversar, de repente dirigir uma palavra. E você falou um ponto muito importante sobre as crianças. A gente até veio conversando no carro, o Matheus. A criança, ela, dependendo da forma com que você fala com ela e ela tiver um temperamento, dependendo do temperamento dela, ela vai reagir de uma forma ou de outra. Isso. E aquilo pode até ficar registrado de forma positiva ou negativa, a forma com que você falou com ela, né? E isso trazendo para a nossa realidade, enquanto pastores, nós estamos em 4 pastores aqui, e tenho certeza que você também que está nos acompanhando pode usar essas dicas, mas é importante que um líder de fato conheça o temperamento dos seus liderados? É importante. Eu gosto muito de um versículo e eu acho que ele tem tudo a ver também com essa parte de temperamento. Lá em Colossenses 4 fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal e agradável para que a gente saiba responder a cada um. Então, isso fala que você precisa saber responder a cada um, que você não responde a cada um da mesma forma.
E isso a gente tem visto até entrando um pouco até na criação dos filhos. Hoje, a gente sempre ouviu os pais dizendo, né, no passado, eu criei meus filhos tudo igual, não sei o que aconteceu, que um ficou tão diferente do outro. É que hoje nós entendemos que são diferentes e precisam ser criados diferentes, né? Precisam de uma atenção diferente e as pessoas aqui, como Paulo diz nesse livro, elas precisam também de uma resposta diferente. Existem aquelas pessoas, né, como um melancólico, ele é mais sensível, é uma pessoa mais sensível. E se você é um pastor, se você é um líder e você talvez seja um colérico. O colérico, ele fala de forma mais prática. E, às vezes, até o falar dele pode parecer grosseiro. Uhum. Ele não está sendo grosseiro, mas para muita gente vai olhar e falar, nossa, que maneira grossa de falar. Mas não é que ele está sendo grosso, é a maneira prática dele. Ele vai chegar e falar, e às vezes é uma pessoa que precisa de um pouco mais de explicação, de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de sensibilidade. Então, um pouco mais de sal ou um pouco menos de sal, que é o que essa palavra, né, que Paulo nos instrui. Então, nós devemos, sim, aprender a falar com cada um, aprender a lidar com cada um, olhar para as pessoas com esse olhar sensível e descobrir quem elas são mesmo, porque é quem Deus nos criou para ser, né? E puxar e trazer o melhor dessa pessoa, o melhor desse liderado para fora. Porque quando você faz isso, quando você é sensível a ponto de saber que ele é uma pessoa única, que ele precisa de uma resposta única, que você precisa de falar com ele de uma forma diferente, e não, eu sou assim mesmo, né? E você que é sensível demais, você que se vire, você que é sensível demais. Não é assim. A Bíblia não nos instrui assim, né? Então, é importante sim, e a gente traz o melhor das pessoas quando a gente aprende a falar com elas de forma diferente. Até porque Jesus não falava com Pedro da mesma forma que falava com João. É isso que eu acabei de pensar. Imagina se Jesus falasse para João, para trás de mim, Satanás. Exatamente. Só poderia ser um sanguíneo que não guarda para continuar no ministério, é verdade. Ele ia chorar. Se ele fosse um melancólico. Exatamente. E ele ia guardar. Então, de fato, Jesus nos ensina a nos comunicar de forma pontual com cada um, né? E até para destinar as pessoas para os ministérios. Para o exercício dos ministérios, entendeu? Eu já vi casos... Tem muita gente no lugar errado, né? Exatamente. Eu já vi casos, antigamente, quando nós não éramos ainda pastores, eu era professor de escola dominical. E aí, numa vigília assim, eu lembro como se fosse hoje, tinha um músico. E o pastor da época disse assim, da congregação da época, disse assim, viu, fala aquela palavra que você falou para mim lá. Tá bom. Ele abriu a Bíblia e falou ali para a quantidade de pessoas que estavam ali. E ele falou e foi uma bênção. E no final das contas ele colocou aquele moço de professor de escola bíblica. Foi um fiasco para aquele moço, foi um fardo para ele, porque ele era músico. Entende? E o temperamento dele, se eu não me engano, ele era fleumático, ele era mais introspectivo, mas ele tinha o dom da arte, da música. O negócio dele era com a guitarra, com o violão, com o baixo, entende? Aí, porque um dia, numa vigília, ele foi lá foi receber uma inspiração, exatamente. né? Foi pontual, né? Exatamente, foi pontual. Então, e dons você não identifica por pontualidade, né? Você identifica por recorrência. Uhum. Então, aí o pastor da época falou para ele assim, a partir de hoje, você é professor de escola dominical dos homens também. Coitado. Depois ele deu 2, 3 aulas, ele chegou para o pastor e falou, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque é uma questão de identificar, observar, né, que tipo de dom tem nas pessoas. E eu acredito também, eu não vou generalizar, ou totalizar, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas elas têm um dom compatível com o seu temperamento. Bem possível, né? Viu? Entende? É um casamento, no caso. Sobre a liderança, né? Você vê a maioria, não estou falando todos, tá? Mas a maioria dos líderes, eles, né? Vamos falar aqui do nosso ramo, né? Que é a igreja. A maioria dos líderes são coléricos, sanguíneos, a maioria deles, os líderes, né? Uhum. Até por conta da facilidade de comunicação, né? Você percebe Moisés, quando Deus chama ele, não, eu não sei falar direito, o que ele é? Melancólico, entende?
Não, Deus, não, mas vai ainda, lá. Mas ainda assim pode ser um grande Não, líder. claro, Pode ser um grande líder. exato. Só que daí... Mas não é, aí é o chamado, É o chamado, né? Deus é o coloca chamado. naquela pessoa. Mas Então, isso é interessante, pode o falar. pastor só falou uma coisa muito interessante no início, Sim. que daí a gente tem que aproveitar para a liderança, principalmente na igreja, vamos dizer assim. O que faltava em Moisés foi lhe acrescentado. Exato. Através de outras pessoas, Exato. né, que fizeram ali a sua equipe para suprir. Exatamente. Então, é muito interessante como no reino de Deus existe um corpo, né? Então, Sim. o líder, ele precisa contar com outras pessoas para suprir o que lhe falta, né? Isso. E é interessante isso que o Silas está trazendo, mas também Deus pode nos esticar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida, né? Sim. Eu sou melancólica, eu sou introspectiva. Qual é o meu conforto? Meu conforto, na verdade, é não falar para muitas pessoas. Mas se as pessoas que vão lá na nossa igreja ver, pode entrar e falar, é uma sanguínea, é uma colérica. Mas é um comportamento aprendido, né? Eu sou uma pessoa de menos pessoas, né? O meu conforto está em não falar. Na verdade, se você for escolher, eu posso escolher falar ou não falar. Eu escolho não falar. Escolher estar aqui ou não estar aqui, eu vou pensar que tem alguém melhor que eu para estar aqui, entende? Porque isso faz parte do meu temperamento. Certo. Mas o Espírito Santo foi me moldando e criando uma personalidade em mim para que eu pudesse estar aonde Ele quer que eu esteja. Então, eu trabalhei de vendedora, isso foi moldando a minha personalidade. Depois, eu me casei com um pastor, depois nós recebemos o chamado pastoral. E hoje eu falo para as pessoas, né? Mas se chegar no final do dia, eu estou com a minha bateria fraca. Socialmente falando. Sim. Eu não Porque estou as pessoas carregada. sugam, elas não Isso. energizam. O Eu estou esgotamento, cansada, entendeu? Uhum. Mas eu fui moldada, Sim. olha só, então quer dizer que a gente pode ser esticado. Isso. Nós podemos ser moldados. E na mão do Senhor nós vamos fazer muito mais daquilo que o nosso temperamento grita dentro de nós, que nós não Exatamente. podemos. Além dos limites, né? Isso, Sim. porque Mas- o meu temperamento grita pra mim, não era pra você estar aqui hoje. Tem Isso. alguém melhor que você. Eu tive que encorajar ela. Ele é meu Mateus. encorajador, né? Vai lá. Então nós Mas a gente temos está Essa ensaiando faz mergulhada- tempo. porque já A gente era está pra ensaiando ter- faz tempo, né? Isso. Não é o primeiro convite, a gente está ensaiando faz Mas tempo aí, essa olha história só aqui. como o É. Espírito Santo nos ajuda e ele coloca pessoas ao nosso redor que nos ajudam também. Exatamente. Então, é o eu suporte. conheço essa fraqueza em mim. Então, quando grita isso dentro de mim, eu sei que, isso não vai me parar, porque aí eu tenho a palavra, seja forte e corajosa, você foi chamada, né? O Senhor está na frente, é Deus que está fazendo, aí tem Deus que levanta as pessoas do seu lado, te encorajando, e aí você vai sendo o quê? Esticada, e você vai vivendo além daquilo que o seu temperamento E a coloca gente- limite para E a você. gente pode até encaixar aquela frase meio clichê, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Também, E esse é. é. o papel do Espírito Santo, que eu acho sensacional, justamente por conta da equipe, mas porque além do nosso temperamento, nós temos um chamado. Exato. Então, Sim. e esse chamado Isso. é Deus que vai, o Espírito Santo que vai nos moldar para nos preparar. Minha E ele esposa é não a mesma vai- realidade então, que a sua. E ele não vai escolher um temperamento melhor, porque não existe. Isso. Não existe, exatamente. Né? Não Perfeito. existe um melhor para aquilo. Então eu vou para líder. É claro que tem aqueles que são mais fáceis, como o Silas falou. Os sanguíneos, os coléricos, eles são líderes Mas natos. aí ele Escolhe- precisa. Mas não ele, não é Sim, você, não sim, estou apontando sim. para ele, não. Mas aí quem é colérico precisa de um suporte para dar o equilíbrio. Porque Isso. se ele for Exatamente. do jeito dele mesmo, além do Espírito Santo, a gente precisa de pessoas ao nosso redor, que o Espírito Santo provavelmente esteja usando Claro. para nos. Às vezes nos silenciar, É. segura, Isso. guarda o que você quer falar, não é agora, não é a hora, ou muda a estratégia, muda Nos a forma de completar falar. também. Gente, né? eu vou falar, uma bancada com 4 pastores é difícil. Porque um vai falando, aí o outro Perdão, já tô lembra cortando do vocês, né? versículo. Não. Não, eu tô achando É um interessante, bate-papo, tá sabe? interessante. Porque até quando foi falar dessa questão do Espírito Santo, eu me recordei do que Paulo diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não Exatamente. nossa. E esse é o brilho que Deus traz, né? Exatamente. E tem uma coisa, né, também. O Espírito Santo nos ensina a não humanizar tudo. É. Sim. Isso. Entende? Davi fala assim, ó, vi que toda perfeição tem seu limite.
mas os teus mandamentos são ilimitados, né? Então, e aí você olha uma pessoa... Você vai além da humanidade, uma entende? pessoa introspectiva falando e estando, por exemplo, do lado do meu marido à frente de uma congregação, de uma igreja, você fala, é Deus purinho. Exatamente. É o brilho do Senhor, só Ele pode fazer aquilo. Ninguém imaginava, né? E não é capacidade própria. Não é. Aí tem que dar glória a Deus mesmo, porque não tem nada a ver com o ser humano. Ele não une pessoas, ele une propósitos. Isso, e a gente sente isso, né, no nosso ministério, que a gente se completa, né? O jeito dele hoje, e hoje a gente mais compreensivo nessa parte de temperamento, a gente se completa ainda mais. Eu acho interessante isso, porque se a gente voltar na questão da igreja, né, de direcionar pessoas, se nós deixássemos só o sanguíneo, o colérico fazendo, por exemplo, eles têm um perfil trator, então eles vão com tudo. Isso. E assim, só faz acontecer. Não tem planejamento, às vezes, os detalhes não são levados em conta. Mas aí, se a gente pega o melancólico e o fleumático, eles são organizados, de planos, né? Exatamente. E aí, o melancólico gosta dos detalhes, né? É perfeccionista, né? Só que se ficar só no fleumático e no melancólico, nunca sai do papel. Porque até ficar perfeito, né? Porque às vezes precisa de uma injeçãozinha de ânimo do colérico. Aí chega o colérico vamos fazer acontecer? Por isso que é muito bonito, né? Os temperamentos. Né? E a gente vê... Multiforme graça. E nós vemos em Jesus os 4 temperamentos, né? A gente encontra nele os 4. Eu brinco com ela lá e falo na igreja, às vezes, que eu sou a tropa de choque. Exatamente. Assim, mas ela vem com óleo, com carinho, entende? Mas eu queria já aproveitar, já que vocês estão falando sobre vocês, vamos entrar num outro ambiente agora, né? Sim. Dentro das casas. Isso é legal. Que aí é os temperamentos ali no âmbito de relacionamentos. Sim. O quão importante é que o cônjuge conheça ali o seu próprio temperamento e o do seu cônjuge, né? Um do outro, né? Sim. Isso é muito importante, né? É muito importante. Na verdade, eu comecei a estudar e me interessar por esse assunto, né? Acho que foi o Silas que trouxe primeiro um livro para casa e a gente foi estudando. A minha irmã começou a estudar. Na verdade, eu cresci com a minha irmã, minha mãe, e nós somos bem diferentes, as 3. E quando você não conhece, para nós, quando nós conhecermos, começando lá da minha casa para chegar no casamento, foi muito libertador, porque a minha irmã é muito diferente de mim. Ela é uma colérica, eu sou uma melancólica, a minha mãe é uma sanguínea. E na verdade, a gente sempre se olhou com um olhar assim, você devia ser igual a mim, eu devia ser igual a você nisso, mas nisso você... às vezes a gente até abafava, porque o colérico, ele tem... Se a gente não entender o jeito dele, a gente tem a tendência de abafar. Quantas vezes na minha casa, lá com a minha irmã, aí eu falava para ela, não fala. Você não pode se expressar, não pode falar o que você acha. E está errado. Você está reprimindo. Porque você está reprimindo uma pessoa que Deus a criou para falar. Deus a criou. É claro que no Espírito Santo tem o tempo certo de falar. E o jeito de falar. Mas aquela pessoa foi feita para falar. Ela foi feita. Deixe ela dar opinião. Se ela está cheia do Espírito Santo, se é Deus que está direcionando, por que não se posicionar? Né? Não é porque você não se posiciona que o outro não pode se posicionar. E isso foi libertador para nós, quando nós descobrimos, né? Eu, o meu temperamento, ela, o dela. E aí nós nos casamos. Né? Na verdade, nós já éramos casados quando a gente começou a pensar sobre isso, estudar sobre isso. E muitas coisas que eu olhava para ele e achava que era coisa que ele fazia para me irritar, né? Porque a gente pensa, né? Às vezes a pessoa tem um jeito e ela faz aquilo para te irritar. Não faz. Ela está sendo ela. Uhum. E traz uma compreensão tão grande. O conhecimento sobre os temperamentos traz para você misericórdia. Você vai olhar com misericórdia para o seu cônjuge. Você vai olhar compreendendo ele, compreendendo as fraquezas e os pontos fortes. Porque a fraqueza nossa, ela não é um pecado. É simplesmente uma fraqueza. Tem coisas que o Espírito Santo já tirou de nós, que nós já conseguimos vencer. Mas é como eu disse aqui, essa fraqueza que diz que tem gente melhor do que eu, que não fale, né, que isso grita, o meu temperamento grita para mim. É constante, até hoje eu tenho isso. Então, quer dizer, é um pecado? Não é um pecado, é uma fraqueza que eu tenho que lidar. Ele tem as coisas que ele tem que lidar, né, que ele tem que vigiar. O Espírito Santo sempre vai levar a gente a vigiar. Mas melhorou muito o nosso casamento. Aí, a gente vê os estudiosos dos temperamentos, nós vemos que são pessoas que chegaram em crises. Uhum. E a gente não precisa chegar numa crise para a gente procurar conhecer o outro e se conhecer. Aquilo que está bom pode ser melhorado.
E às vezes Deus até permite chegar em crise mesmo, porque Ele fala, agora você vai se conhecer, você vai conhecer o outro, você vai melhorar para aquilo que eu tenho para você lá na frente. Então, a gente passou por essa fase de se conhecer melhor, né? E eu acho que até nós chegamos numa crise, eu e ela. Sim. Né? E eu não tenho problema em falar em Claro que não. dificuldades, provações, tentações, fraquezas, porque eu penso que os apóstolos faziam isso, Jesus fez isso. E um dia um irmão falou para mim, nossa, você fica contando suas coisas lá no púlpito, como que as pessoas vão olhar para você? Você é referência. Eu falei, pois aí é que está o segredo. Quando elas olharem que eu passo as mesmas coisas que elas e eu falo, claro que com sabedoria, com prudência, elas vão se sentirem mais fortes quando elas estiverem longe de mim. E outra, hoje as pessoas procuram gente de verdade. Exatamente. Gente que pode... Transparência. Humanizar, Porque todos nós passamos por coisas, problemas, porque senão dificuldades. a gente mostra um padrão que a pessoa acha Irreal. inalcançável, ela Mas nunca vai chegar lá. isso a gente vai até entrar num tópico de um podcast que nós tivemos, que essa questão do líder da igreja ser um super-herói trouxe muitos traumas. Sim. Assim, o pastor Não não pode ter funciona, né? fraqueza, o pastor não pode passar por dificuldade. O pastor não isso pode trouxe fazer traumas isso. para o pastor, porque ele não podia falar com ninguém sobre o que ele estava passando. Isso leva a depressão, leva a ansiedade. Isso pode rebanho decepcionado. levar até suicídio. Exatamente. Mas o pastor, aí quando o rebanho descobre que o pastor passou por um problema, nossa, meu Deus, causa um choque na Esses dias pessoa. quando eu fui na casa de um irmão, que ele largou da mulher dele faz 1 ano e pouco. E aí ele pediu um conselho para mim, o que ele fazia. Eu falei, não, você volta com a sua mulher, cara. Ele, mas eu falei, aconteceu isso no meu casamento. Ele fez assim, você? Eu falei, aconteceu comigo e com a Karina. Eu falei, só que eu não fui embora, eu fiquei lá. E, bom, voltando aqui sobre os temperamentos. Então, para ela era muito difícil. Por quê? Primeiro que elas cresceram sem o pai delas. Né? Então, elas não tinham uma voz lá falando assim, né? E o pai dela era... O que seu pai era? Colérico também. Então, é sempre a mãe dela... Eu até brinco com a mãe dela, né? Minha sogra é um anjo, um beijo, Tereza. Eu falo, poxa, se eu tivesse uns 10% da sua misericórdia, hein? Meu Deus, dá um pouquinho para mim, porque ela é muito misericordiosa, entende? Isso é um dom. Então, até no ministério, né? Faz 8 anos que nós estamos no ministério. Quando começou, eu sempre tive dificuldade, porque eu tenho esse jeito meu, e assim, do colérico, impetuoso, não sem equilíbrio, né? Não desmedido. Mas hoje, né? Mas eu sempre hoje, puxei ele, né? É muito crítica pode também. ser que A no começo melancólica é você crítica. explodiu um pouco mais, Ela é né? autocrítica, não, sim, né? sim, mas assim, com decisões, eu chamo, por exemplo, se eu precisar conversar com um irmão, eu chamo ele. Sim. Esse dia eu chamei o irmão, fala para sua mulher que eu não quero que ela venha mais com essa roupa na igreja, mas eu chamei ele. Isso é coisa de colérico, um melancólico. Ele não tem coragem de fazer isso, mas sabe o que aconteceu? Pô, essa moça, ela virou garota propaganda de uma rede de supermercado. Eles são ovelha, obediente, estão voando espiritualmente, entende? Mas esse é o meu jeito. Quando eu falei para ela, ela falou assim, eu não acredito que você fez isso. Aí, Você não chamou. Você não já chamou. fica com medo. Ai, meu Será que Deus, vai ele não sair da vai igreja? voltar mais. Não faça O pensamento, será que vai sair da igreja? Não, mas assim... Então eu sempre fui assim, chamar para conversar, se precisar trazer uma mensagem que vai... Né, instruir a igreja. Tirar limpo é uma coisa muito importante pra gente, né? Com certeza, exatamente. A gente não foge de uma discussão de briga, Não, mas um para confronto, resolver. De um debate, jamais. Se o problema está ali, a gente quer vamos resolver. Exatamente. Eu não quero saber de debate. Ela não quer saber de A debate. gente foge de um conflito, Então, o que né? acontece? Nós viemos longos anos assim e eu vim carregando isso e nunca falei nada fui deixando, entendeu? Fui deixando. E ela sempre tentando... Moldar, né? Ou me abafar de alguma maneira. Colocar entende? o seu jeito nele. Isso, porque para ela era assustador. E chegou agora aí, há uns tempos atrás, eu passei por um período de depressão, porque nós fomos mudados de congregação e nós passamos por 2 reformas, então é tudo em cima das nossas costas, você administra, prega, então é espiritual, com estrutura, tal. E aí, sabe, muita correria na obra de Deus, e aí você chega numa estafa. E aí ela não entendeu, porque eu sempre fui esse trator. E ela não entendeu, e ela teve um comportamento diferente, eu estranhei, e aí nós chegamos num limite. Eu cheguei nela, né? A gente conversou, e aí eu expus para ela, eu sou assim, assim, assado, você não me enxerga dessa maneira, e você precisa me enxergar assim. Porque eu, querendo ou não, é a sua esposa, não é? Você espera de quem primeiro? Da sua esposa.
Sua esposa entendeu? Seu pai, sua mãe, não é assim? E aí, quando você percebe que, não, talvez o seu modo de falar, o seu modo de agir incomoda e você não é impulsionado, e eles não enxergam como uma virtude aquilo, aí quando você não precisa até agora, mas uma hora você vai precisar emocionalmente, entende? E aí você desaba. Mas aí a gente conversou e ela mudou assim, ó, mas foi uma chave. Por isso que às vezes é bom uma crise. Mas é que, na verdade, uma só para chave. complementar o que ele está falando, o colérico necessita ser admirado. Ele parece, você falou um ponto forte ele sobre o parece colérico, muito duro, ele tem essa armadura de muito forte, mas é uma pessoa extremamente sensível por dentro. Hoje eu entendo isso. Então é uma pessoa que precisa ser admirada. E eu, como uma grande melancólica, eu sou muito crítica e autocrítica. Então eu sempre puxei ele, querendo melhorar o outro, né? Querendo fazer o bem, mas fazendo o mal, né? Críticos. Eu crítico com ele e ele achando que eu não o admirava, mas eu sempre querendo o melhor. Mas então é uma forma, nós não nos conhecíamos, na verdade, assim, nessa profundidade. Sim. Então hoje eu entendo que ele precisa ser admirado, que eu preciso respeitar o jeito dele, ainda que na minha mente não é o certo falar. Eu não falaria, mas deixa ele é um homem de Deus. E Deus pode estar levando ele a falar. Deus está levando ele a falar. Deixa que ele fale, né? Você falou uma coisa muito importante, o autoconhecimento. Você saber conhecer o seu temperamento, saber lidar com o seu temperamento e principalmente saber que nem você, nem ela, vocês não são iguais e ela não tem que ser como você não tem que ser como ela. Exatamente. E acho que a gente podia até falar... trazer um pouquinho do podcast que nós vamos fazer, um spoilerzinho sobre as linguagens do amor, porque é um casamento, eles andam juntos. Um puxa o outro, exatamente, né? Você saber o temperamento e a linguagem de amor do seu cônjuge, eu não vou falar que é perfeição, porque nunca vai ser perfeito, mas eleva completamente o nível do seu casamento ali. Você parece que sai de um buraco, expande a mente da gente, Eu queria fazer um comentário. Eu queria, primeiramente, até falar, gente, essas características que a gente está falando, que a gente fala deixar o outro, é deixar o outro controlado pelo Espírito Santo. Exatamente. Né? Exatamente. Porque senão... parece que é uma coisa avulsa, né? Isso, aí a esposa faz que o que está aí nos acompanhando, chega em casa ouvindo o podcast que eu tenho que falar, você vai ter que deixar eu falar. E derrama, despeja, sem aquela sabedoria do Espírito Santo. Então, nós estamos falando aqui de temperamentos, mas controlados pelo Espírito, do ponto de vista da Bíblia. Exatamente. Tá, gente? Sim. E eu acho muito importante, quero reforçar a questão do autoconhecimento, que foi o que vocês passaram, e no casamento também nós passamos, que as dificuldades no casamento é a falta do autoconhecimento e do conhecimento do outro. Sim. Né? É isso. Não adianta você só se conhecer também. Não, exatamente, porque não é a questão do dinheiro, não é isso, é a falta do conhecimento próprio do outro. Exatamente. Porque o meu esposo está lendo um livro, ele compartilhou comigo, Comunicação Não Violenta, e ele fala que, às vezes, é porque nós não falamos o que precisamos. Então, a partir do momento que o pastor Silas falou o que ele precisava, as coisas mudaram. Isso. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe, cheguei do culto, sou melancólica, gastei toda a minha bateria social, eu chego em casa, eu preciso ficar sozinha, é uma necessidade minha. Então, se o outro fica, nossa, você não fala comigo, nossa, você não me dá atenção, mas a pessoa tem a necessidade ali de ficar quietinha, né? Naquele momento, né? Exatamente. Então, aí a gente... Para recarregar as energias. Para recarregar as energias, exato. Então, a gente conhecendo o outro, a gente dá esse espaço e entender que não tem nada a ver, não é pessoal. Não é pessoal. E até gostos, né? Se deixar um sanguíneo, um colérico, ele vai almoçar na casa dos irmãos de domingo, né? E, por exemplo, domingo é um dia que eu fico no culto de manhã toda, Senhor. né? É do Senhor. E aí eu quero almoçar quietinha em casa ou com algumas pessoas que eu tenho intimidade, que eu não preciso me esforçar e não fazer sala. Então, hoje ele entende mais isso, né? Porque, para mim, o resto das pessoas são todas visitas. Então, eu vou ter que me esforçar. Então, é gosto. Aí a pessoa fala, não, mas você não quer sair, né? E o outro. Então, você tem que entender o outro. É importante. Eu acredito na teoria de não ter, assim, um temperamento único, assim, fechado. Você tem um pouco dos outros, né? Porque não dos outros, eu vejo dois. Brinco que
cada um vem segundo a necessidade. É isso aí. Eu faço as estações do ano, depende, né, do que precisa. Porque o meu lado sanguíneo é esse aqui que vocês estão vendo, né? Eu sou muito extrovertida, comunico. Lá na igreja, o meu esposo, ele é mais reservado, então eu que sou a mobilizadora, a bagunceira e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu brinco, eu preciso dos meus tempos de caverna. Eu lembro das coisas, eu tenho memória. Ah, você tem? Tenho registro, eu tenho memória. E eu também tenho os momentos, assim, o domingo é meu. Não tenho esse hábito de receber pessoas em casa, não tenho o hábito de ir na casa das pessoas. Será que você não é uma colérica, Débora? Entendeu? Não, colérica eu não sou. Não, Débora não é colérica, Colérica não. Então eu tenho essa memória. Você é sanguínea? Eu sou sanguínea, predominante, eu sou melancólica. Ah, melancólica. Predominante, porque se eu olho a minha infância, eu sei que predominantemente eu sou melancólica. Sim. Mas por ser filha de pastor, criada nesse contexto, casada com pastor, sempre com pessoas, essas características sanguíneas, elas afloraram, entendeu? Principalmente a comunicação. Então, eu não sou pessoa que eu não explodo. Eu não tenho essas explosões. Sim. Eu sou muito comedida. Mas eu tenho memória. Tem memória. Tenho então, memória. é uma melancólica mesmo. Eu sou uma melancólica. Então, a sua personalidade foi muito moldada, né? Você teve muitos comportamentos aprendidos durante a vida. Nós, infelizmente, estamos chegando para o final do podcast. Mas sabe uma coisa importante sobre tudo isso que nós estamos falando sobre temperamento? Você que tem o seu temperamento, é importante que todos eles saibam que todos os temperamentos têm uma função extremamente importante dentro do reino. Sim. E que existe algo que é o chamado, que ele transcende o seu temperamento. E Deus vai te usar independente de qual seja o seu temperamento. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, esse bate-papo, é para levantar uma questão sobre você. Você precisa descobrir o seu temperamento. Você precisa aprender a lidar com o seu temperamento. Aprender a lidar com o temperamento das outras pessoas. Se você é líder, conhecer o temperamento dos seus liderados. Se você é casado, conhecer o temperamento da sua esposa, dos seus filhos, para melhorar a abordagem e o convívio. Exatamente. Porque a comunhão, ela tem que estar ali todos os dias intacta. Isso tem que rolar e tem que ter um ambiente propício para trabalhar, para liderar, para estar no convívio dentro da casa, né? Então, esse foi esclarecedor. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nós que agradecemos. Foi uma bênção. E para quem não queria vir, não queria falar, falou muito bem. Exatamente. Falei um pouco mais. Falou muito ela bem. veio no carro assim, vou falar para você, pergunta para mim. Aí eu falei, guarda energia, que você já tá ficando cansada. Mas agradeço, né, Débora, de coração. Obrigada, Foi muito bom. Nós agradecemos. Obrigado. Uma pena que nós temos 1 hora só para falar sobre isso, mas foi uma bênção de verdade mesmo. E quem sabe a gente faz um segundo episódio sobre essa questão de temperamentos aí, quem sabe casando junto com a questão das linguagens do amor. Mas né? aí a gente poderia fazer um pouquinho mais, né, amigo? Faz um mais longo, né? Porque uma Falar hora dos personagens você quer da Bíblia, juntar é os legal. 4 dois, pastores, não, mas tem 4 pastores para falar sobre temperamentos aqui. Todo mundo fala um pouco. Aí você juntar com as 5 linguagens de amor é para Meu acabar, Deus, né? a gente faz um mais longo daí. 2 horas. Mas, Tá bom, certo. deixa aí as considerações finais de vocês. Nesse momento não precisa nem mandar, às vezes vem só o marido, vem só a esposa, manda beijo para a esposa que está em casa. Mas no seu caso está aqui, não né? precisa. Nós vamos deixar também um abraço para o nosso pastor Ciro, nosso Sim. pastor Osade, né? Nós fazemos parte desse ministério maravilhoso. Nós agradecemos a oportunidade também. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha contribuído aí um pouco e que você possa ser aquilo que Deus sonhou para você ser, né? Que você seja você, que você não seja uma cópia. Hoje nós temos aí muitas cópias, né? Muitas pessoas desejando ser outras pessoas. Que você possa ser quem você é em Cristo, que isso vai nos completar, isso vai nos satisfazer. Amém. E um segredo é você descobrir quem Cristo é. Quando Jesus perguntou para os discípulos, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? Você é o profeta, você é João Batista, Jeremias, mas e vocês? Aí Pedro disse, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou, bem-aventurado é você, Simão. Agora você não vai chamar mais Simão, você vai chamar Pedro, fragmento de pedra, seja firme, entende? Aí você descobre quem você é quando você descobre quem realmente é Jesus Cristo. Então o segredo é estar na palavra de Jesus Cristo, e aí você acaba se descobrindo e também descobrindo as pessoas que estão ao seu lado.
Amém. Amém. Amém, Nossa, Débora? é isso, né? Então vamos embora. Bora, né? Seja guiado pelo Espírito Santo. Amém. gente. Deus abençoe vocês. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Até a próxima.